Fala massa, dando sequência à nossa série de vídeos aqui falando sobre a SAF do Atlético, vamos tentar explicar aqui nesse vídeo um pouco sobre as vantagens e os riscos dessa transformação em SAF. O vídeo é um pouco extenso, porém vale a pena ver para entender como que funciona essa SAF aí em maneiras gerais. Tivemos casos de clubes até que faliram aí no mundo devido a essa transformação, mas a grande maioria é uma ótima opção. Haja vista ainda as dívidas do Galo que tem atualmente. Não tem outra solução aí a curto prazo. Seria uma ótima para o Atlético essa transformação aí, que brevemente será votado pelo Conselho. Falaremos também de outros nomes no mercado americano e o porquê do interesse dos 4 R's na gestão americana aí da SAF. É um pessoal muito organizado lá e com certeza se trouxerem a experiência que eles têm lá do mercado americano para a gestão do Atlético, vamos mudar de patamar. Não se esqueça de deixar o like no nosso canal. E ao final do vídeo, se gostarem do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Nos ajuda muito aqui na divulgação dele no YouTube. Obrigado, saudações atleticanas. Entenda um pouco mais a respeito da SAF e veja possíveis bilionários que poderiam comprar o Atlético. Com a adesão do Atlético à Lei 14.193 de 2021, para se transformar em SAF, falta apenas o ok do Conselho Deliberativo para oficializar o processo, e após isso o clube irá atrás de um possível investidor. O CEO do Galo, Bruno Musi, em entrevista ao Super Esportes, revelou o tipo de investidor ideal para o alvinegro. O ideal seria um que tenha um pé nos Estados Unidos e outro pé na Europa. Na Europa, pela expertise de futebol, categoria de base. E que tenha a questão do entretenimento dos Estados Unidos, de saber explorar, saber usar o esporte, tratar o produto igual numa liga, disse Musi. Os 4 mecenas, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rubens e Rafael Menin, já avisaram que não irão comprar a SAF do Atlético, mas terão um pequeno percentual. O desejado pelo Atlético em termos de divisão: 51 a 60% em investidor externo, 5 a 9% apoiadores atleticanos, 31 a 44% Associação do Galo. Com essa realidade, separamos alguns nomes de bilionários que poderiam investir no Atlético, nada de oficial, somente possíveis compradores. Mas primeiramente entenda um pouco mais a respeito do mercado americano, e também da SAF. Mas por que os Estados Unidos investem tanto no mercado de negócios do futebol na Europa e Brasil? No continente europeu, segundo um estudo feito pelo CIS, Centro Internacional de Estudos do Esporte, na sigla em inglês, os norte-americanos já possuem 54 times, metade deles foi comprado nos últimos 2 anos. Eles não têm somente a compra de clubes como único negócio. O Real Madrid, por exemplo, anunciou uma parceria com o fundo System Street, para seu estádio Santiago Bernabéu. O investimento previsto é de 360 milhões de euros em troca de poder explorar eventos no estádio por 20 anos. O projeto da fracassada Superliga tinha fundos dos Estados Unidos. O esporte americano chegou no teto, e precisam inventar coisas novas o tempo todo, e uma alternativa é explorar outros mercados. Aí entra o futebol, pois é um esporte global, e bem menos profissional do que parece. O esporte americano, NBA, NFL, Major League Baseball, é uma das indústrias do esporte mais bem desenvolvidas do mundo. Quando compram clubes, os investidores têm como intenção uma modificação da gestão com a implantação de práticas do mercado de entretenimento norte-americano. Além disso, há uma visão de explorar ativos que vão além do futebol. Assim como no Brasil, na Europa há problemas de gestão em grande parte dos clubes médios, alguns deles com aspectos ainda bem atrasados, ou seja, investem em ativos subvalorizados, como são os casos de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, para explorar seu possível potencial. Em se tornar uma SAF, não há uma garantia de sucesso financeiro. Ao contrário dos esportes nos Estados Unidos, os resultados financeiros do futebol têm uma relação bem menos vantajosa no momento, principalmente em mercados emergentes, como o Brasil. Há riscos, como em todo negócio. Futebol é competição e tem rebaixamento, o que tira valor do ativo. Direitos de transmissão não vão crescer eternamente, assim como as receitas comerciais também não. Os ativos estão em baixa, os clubes nunca valeram tão pouco, e o potencial do futebol nacional é absurdo, só tende a melhorar. Mas é importante que os clubes achem um modelo ideal para a sua própria realidade. Muitos clubes europeus que seguiram o modelo de empresa enfrentaram grandes problemas e até faliram. Devemos ter conhecimento dos problemas que a transformação do clube-empresa pode criar, não se fala nisso. Boa parte de quem apoia, omite o que conhece de pontos negativos. Segundo um estudo da consultora KPMG, alguns dos empresários e empresas mais ricas dos Estados Unidos já controlam 1/5 de 60 clubes dos campeonatos de Inglaterra, Itália e França. No Brasil já temos exemplos de SAFs que deram errado.
O Figueirense buscou uma parceria com a empresa Elefante, mas não prosperou, e recentemente entrou com um pedido de recuperação judicial, que inicialmente foi negado. Depois de se tornar clube-empresa, caiu para a terceira divisão nacional. O Vitória da Bahia no ano 2000, sob gestão do então presidente Paulo Carneiro, vendeu 50,1% das ações do Vitória S.A. para investidores argentinos do Fundo Excel Group. Foi uma aventura que durou nada menos que 10 anos para ser completamente revertida. O Botafogo de Ribeirão Preto teve a SAF oficializada em 2018, com acordo com a Trex Esportes. Mostrou que investir e gerir ao mesmo tempo não dá muito certo. O clube já está na Série C do Brasileiro, em território estrangeiro. Um exemplo negativo foi a aquisição do Cardiff City por Vincent Tan, o fundador do Berjaya Corporation Beirad, um conglomerado de hotéis e resorts. Vincent Tan comprou o Cardiff City em 2010. 3 anos após a aquisição, e já com altos investimentos no clube do país de Gales, ele entrou em conflito com a torcida e chegou a mudar as cores da equipe, de azul para vermelho. A pressão foi tamanha, que surtiu efeito, e em 2016 retornou à cor habitual. Dentro de campo, depois de participações discretas na Premier League, o clube disputa atualmente, de maneira coadjuvante, a segunda divisão. E Tan segue no comando. Outro caso é o Arsenal, também da Inglaterra, que foi comprado em 2011 pelo bilionário norte-americano Stan Kroenke, famoso por comandar alguns times de basquete, futebol americano e hóquei em seu país. Desde então, o time não ganhou nenhuma edição do campeonato inglês, e passou longe de conquistar a Champions League. Faturou apenas algumas edições da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra. Kroenke figurou em 201º, entre as 350 pessoas mais ricas do mundo de acordo com a Forbes, com um patrimônio estimado em 8,2 bilhões de dólares, cerca de 40 bilhões de reais na cotação atual. Outro exemplo inglês é o Manchester United, tradicional clube inglês, que foi adquirido pelos irmãos norte-americanos Joel e Avram Glazer, que assumiram o clube em 2014. Daí em diante, com a mudança de direção, os problemas se acentuaram. O time vem de 5 temporadas sem um título sequer. A relação da família Glazer com a torcida é péssima. Constantemente, há protestos contra a atual direção e no ano passado, alguns fãs conseguiram invadir o gramado do Old Trafford para protestar. As vantagens na transformação em SAF. Gestão profissional. A SAF é a oportunidade de tirar das mãos de dirigentes amadores as decisões que influenciam diretamente nos resultados do esporte. Seria um formato com mais transparência, com auditorias anuais e obrigatoriedade de se ter um conselho de administração e um conselho fiscal, fazendo com que o ambiente seja mais propício e seguro para investidores. Reestruturação das dívidas. A lei da SAF criou uma situação favorável à quitação do passivo do clube. É o regime centralizado de execuções, que faz um agrupamento, e cria-se uma ordem para pagamentos de dívidas, tanto cíveis, como trabalhistas, que serão pagas em um período que varia entre 6 a 10 anos. Com isso o clube fica livre do risco de penhoras e execuções. A SAF nasce sem dívidas, e cria-se um plano de pagamento dos passivos, sendo enviado 20% das receitas, para pagamento aos credores. Além disso entra a questão mais vantajosa em relação ao regime tributário. Nos primeiros 5 anos o clube pagará 5% sobre o faturamento, sem incidência sobre a venda de direitos de jogadores. Depois deste período, esse número cai para 4%. A atração de investidores. A operação do futebol com a entrada da SAF pode gerar entrada de recursos para pagamento do passivo que possui, além de abrir espaço ao investimento no futebol a curto prazo, para melhora do desempenho esportivo, haja visto que o investidor precisa de resultados para conseguir os objetivos da aquisição. Fica claro que para os clubes brasileiros em uma grande maioria, pagar as dívidas e aumentar receitas já está muito complicado, então a entrada desses investidores entra como única opção para se reestruturar financeiramente. E quais os riscos desta transformação? Futebol falir. Como associações sem fins lucrativos, os clubes não podem falir, por maiores que estejam seus passivos. Com a transformação, eles passam a serem regidos pelas mesmas regras de outras atividades econômicas, com real risco de falência em caso de gestão financeira desfavorável. Falamos em gestão amadora no passado dos clubes, porém vale ressaltar que a inserção de profissionais remunerados na gestão do clube não garante necessariamente a qualidade da gestão. Clube fantasiado de empresa. A nova lei da SAF permite o desmembramento do clube, criando uma empresa para gerir a sociedade anônima. O que não se pode aceitar é que o futebol continue sendo mantido por amadores. Em linhas reais, o clube pode criar uma SAF, mantida por sua gestão, apenas para garantir os benefícios da reestruturação de dívidas, mantendo 100% das ações da nova empresa.
Ou seja, a gestão política continua sendo um problema das associações que optarem por esse caminho. Interesses do novo dono, acima do estatuto, e gostos da torcida. Um grande risco, principalmente com a venda majoritária do clube, seria o descompasso entre os planos de quem compra e a expectativa dos torcedores. Contratações, saídas e chegadas de jogadores, mudança de cores de uniforme, e principalmente investindo menos do que se espera, deixando de ser competitivo, e se transformando em um mero formador de atletas. Listamos abaixo alguns bilionários norte-americanos que possuem ligações com o esporte e que poderiam investir na SAF do Atlético. Dan Friedkin, bilionário norte-americano, diretor de cinema, é atualmente dono da Roma, da Itália. Com uma fortuna estimada em mais de 4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. O empresário de 54 anos tem empresas nos setores de automóveis e hotéis de luxo, além de ser um grande apaixonado por aviões. Friedkin, que é CEO do The Friedkin Group. O empreendedor é dono da Gulf States Toyota, empresa licenciada para vender carros da marca Toyota em alguns estados norte-americanos. Em 2018, o empresário faturou cerca de 9 bilhões de dólares no setor. Pretende expandir seus negócios no futebol. Segundo informações do jornal Nice Matin, o empresário estaria interessado em adquirir o Flamengo, e em outros clubes não revelados. Outro bilionário norte-americano é Joseph da Groza, que já esteve interessado na compra do Newcastle da Inglaterra, e do América. É outro que quer expandir seus domínios para o futebol brasileiro. Joseph da Groza é um empresário norte-americano de 55 anos com fortuna bilionária. Conforme estimativas, seu patrimônio está avaliado em 3,5 bilhões de dólares, cerca de 19,3 bilhões de reais na cotação atual. A Capital Futebol, uma das companhias geridas por da Groza, quer administrar clubes pelo mundo, em um modelo parecido com o da Red Bull e o do Citigroup. A empresa quer que seus times tenham elos em termos de contratações e vendas, exposição de marca e títulos, visando lucro a médio prazo no mundo do futebol. Michael Saul Dell é mais um bilionário norte-americano com interesses no futebol. É o presidente e fundador da Dell, uma das maiores fornecedoras de produtos eletrônicos e de tecnologia do mundo, e que também poderia se interessar pela SAF do Atlético. Michael atua no Conselho de Fundação do Fórum Econômico Mundial, o Comitê Executivo do Conselho Internacional de Negócios, é um membro do Conselho de Negócios dos Estados Unidos e da Business Roundtable, e serve como presidente do Conselho de Tecnologia CEO. Ele também atua no Conselho de Administração da Indian School of Business, em Hyderabad, na Índia, e é membro do Conselho da Catalyst. Segundo a revista Forbes, Michael Dell está entre os homens mais ricos do mundo, na 22ª posição, com uma fortuna avaliada em mais de 58,6 bilhões de dólares. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Outro possível interessado no mercado brasileiro seria a Fenway Sports Group. O grupo é proprietário do Liverpool, do Boston Red Sox, da MLB e do Pittsburgh Penguins, da NHL. O grupo também é acionista do Toulouse da França. O FSG é uma das maiores holds esportivas do mundo, e além de investimentos em vários esportes, gerencia a carreira de LeBron James, astro do basquete norte-americano. A Fenway é acionista majoritária do Liverpool desde 2010. Foi durante sua gestão que o clube foi campeão da Liga dos Campeões em 2019, e encerrou o jejum de 3 décadas sem ser campeão inglês em 2020. Como visto no vídeo, existem prós e contras à transformação de clubes em SAFs do futebol. Esperamos que com a gestão dos 4 R's no Atlético, que a escolha seja bem feita, e que transformem o Atlético em potência mundial. Comentem aí embaixo o que acham. Obrigado pela inscrição no canal. Saudações atleticanas. Massa